Então, irmãos, como eu disse, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Realmente é uma alegria passar esse tempo, esses dias aqui. E confesso que por muitos anos na minha vida cristã isso não era uma coisa muito clara. Essa questão de retiro, eu sempre vim em retiros, praticamente todos os retiros que aconteceram, né, de universitários e tal, eu participei, ainda que de certa forma eu tenha na carne uma raiz egoísta, né, mas que eu procuro não obedecer. É uma vontade às vezes de ficar sozinho. Eu sempre trabalhei e fui ajudado a enfrentar essa dificuldade, e graças a Deus eu sempre tive grandes benefícios de lutar contra a minha natureza humana, algo que obviamente nós vamos ter que fazer até o dia que a gente vê o Pai frente a frente, né? Então eu queria falar, irmãos, sobre amizades, né? Mas amizades com uma só fé e um só coração. Como é que nós podemos construir amizades com uma só fé e um só coração? Eu vou ler poucas escrituras, mas eu vou citar várias, e eu gostaria muito de encorajá-los a anotá-las e estudá-las depois. As escrituras nos dizem que se a gente olha para a palavra de Deus como quem olha no espelho de manhã e logo sai, esquece, não fica nada, né? Então as aulas que a gente recebe na igreja, elas têm esse propósito, né? Esse propósito de nos alimentar, não só ali, mas a gente estudar aquilo, rever, né? Rever a experiência de quem compartilhou, passar tempo investigando aquilo, examinando nosso coração. Isso é um hábito, uma necessidade que a gente precisa restaurar, acredito eu. Então, outra coisa que eu queria falar sobre o retiro é que nós recebemos uma dose, né, uma super dose aqui de ânimo, né? Muito contato, né? Muito contato com os irmãos de várias partes do Brasil. Mas o que eu queria animar cada um é que o retiro aconteça todos os dias lá na sua igreja. Amém? Não aqui 4 dias. Todos os dias tem que acontecer retiro com seus irmãos na igreja. Não podemos ser domingueiros. Precisamos ser cristãos todos os dias, unidos todos os dias. E eu creio que eu vou mencionar isso. Então, o pessoal fala que às vezes tem o pós-retiro, né? Mas assim, se você viver isso todo dia, com seus irmãos lá, em Belo Horizonte, Rio, aqui em São Paulo, Salvador, etc. Se você viver isso, você vai viver o retiro todo dia. Você não vai sentir estranho quando sair daqui, não vai sentir, vai sentir falta, mas não uma falta prejudicial. Vai ser aquela saudade boa, né, de ter encontrado as pessoas, e não aquela depressão, né, depois do retiro. Então daqui a pouco vamos criar uma síndrome, né, porque todo mundo tem síndrome hoje, síndrome pós-retiro, né? Então assim, depressão pós-retiro. Então não caiam nessa, tá? Saiam daqui animados e vão para casa partilhar, vocês aprenderem aqui das caminhadas de vocês uns com os outros. Eu cheguei aqui com a aula pronta, preparada, mas desde sexta-feira, né, eu já estava pensando que eu ia ter que mudar essa aula, que eu achava que a necessidade era outra. Mas não vou deixar de compartilhar algo que eu tenho partilhado. Os irmãos de BH ouvirão algumas coisas de novo. Jesus também repetia bastante, viu, irmãos? Era porque tinha alguma razão. Então vamos lá. Amizades com uma só fé e um só coração. As amizades são, sem dúvida, irmãos, um dos frutos desenhados por Deus para o seu reino. É impossível a gente falar do reino de Deus sem falar de amizades, uma vez que Jesus prometeu para cada um de nós que nós teríamos, né, 100 vezes mais pais, mães, família, irmãos.
amigos. Isso está nas Escrituras. Então é impossível a gente falar de reino de Deus sem falar de construção de amizades. Há uma considerável quantidade de Escrituras que nos exorta a estarmos juntos, andarmos juntos, como em Atos 2:42, que todo mundo está careca de saber. Eu não vou ler essa Escritura, Atos 2:42. E certamente não dá para pensar que essas coisas aconteçam sem que façamos muitas amizades. Algo interessante sobre amizades, sobre as pessoas com as quais nós convivemos, é que naturalmente, pelo convívio, pela proximidade, nós começamos a absorver algumas coisas, algumas características das pessoas. Às vezes absorvemos uma mania, às vezes absorvemos uma palavra, às vezes absorvemos até um sotaque, um jeito engraçado de alguém falar. Isso é normal, às vezes adquirimos um trejeito. Eu convivi com o meu orientador, que não é cristão, por 10 anos, praticamente 10 anos. Todo dia encontrava com ele quase. E uma frase que ele falava de vez em quando, que eu acabei falando, já compartilhei essa frase com muitos irmãos, uma frase que é assim, né? Os cães, falava assim, o Anderson, os cães ladram, mas a caravana passa. E eu repetia várias vezes, eu falei, poxa, é verdade, né? A gente não pode ter medo, né? Tem que ir em frente, né? Os cães estão ladrando e a carruagem vai embora. Então, a gente acaba absorvendo essas coisas uns dos outros. Absorvemos coisas boas, mas também estamos sujeitos a absorver coisas não tão boas, coisas ruins. Para um cristão convivendo com pessoas no mundo, no trabalho, é necessário ter um filtro que precisa ficar ligado ali constantemente, para não deixar que algumas coisas ruins entrem em nossas mentes e mudem nosso comportamento e a nossa forma de pensar. Por outro lado, conforme a maneira como nos relacionamos uns com os outros aqui na igreja, é natural que conquistemos características espirituais uns dos outros, e esse é um propósito de Jesus para nós, quando Deus desenhou o seu reino, que essa troca fosse uma troca real. É interessante que Pedro passou por uma situação dessa, até constrangedora para ele, porque ele estava negando Jesus Cristo, mas lá em Mateus 26:73, eles disseram para Pedro, certamente você é um deles, seu modo de falar o denuncia. Então, mesmo que ele não quisesse, mesmo que ele não quisesse, as pessoas sabiam que ele tinha andado com Jesus e andava entre os discípulos, porque o jeito dele era parecido com o jeito de Jesus, e dos discípulos, mesmo ele negando Jesus. E esse é o propósito que a gente andar junto, com um pensamento, com uma só fé, com um só coração, e partilhar essas coisas. Então, se o plano de Deus é que nós reflitamos sobre a construção de amizades, com uma só fé, um só coração, precisamos pensar um pouco na forma como nos relacionamos uns com os outros, e também com Deus. E por isso, vamos à palavra, uma palavra que frequentemente eu compartilho, que eu creio que ela é a base de tudo. Mateus 22:34-40, que todo mundo já sabe de cor, eu acho, a maioria. Então, Mateus 22, diz assim: ao ouvir dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o principal, este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, essas são algumas das escrituras que mais me ajudam a rever a maneira como tenho caminhado na minha vida cristã, na minha peregrinação por esse mundo. Elas ensinam sobre um amor por Deus que é superior a qualquer outro amor que tenhamos em nossas vidas, todas as forças, e ensinam a amar o próximo
como restinho, sobrar, se sobrar. Mas obviamente, quando amamos a Deus, naturalmente amamos o próximo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas, ou seja, a obediência à palavra de Deus, a obediência a tudo que foi ensinado, depende desses 2 mandamentos, aparentemente simples. Se eu amo a Deus, obviamente eu preciso ter um relacionamento com Ele, uma relação de troca, uma relação que eu observo as respostas de Deus, que eu vou até Deus e Ele me responde. Essa relação ela precisa existir, ela precisa ser parte de nossas vidas. Assim como eu preciso me relacionar com meus irmãos na fé, se de fato eu os amo. Se quisermos então falar de amizade com uma só fé e um só coração, então precisamos refletir de que forma temos desenvolvido nossa amizade com Deus e com o próximo, em especial nossos irmãos na fé. Então eu vou tratar de 2 pontos específicos aqui, que eu não sei se vão ajudar a cumprir os 45 minutos do Nelson, mas amém? Mas vamos lá, vou tentar. Amizade com Deus, primeiro ponto, e amizade com o próximo. Se eu passar, me perdoe, irmão. Amizade com Deus. Ao examinarmos as Escrituras, podemos fazer um apanhado de vários homens que tiveram, e mulheres também, que tiveram grande proximidade em suas relações com Deus, um grande amor com Deus. Podemos pensar em Abraão, Moisés, Elias, Isaías, Gideão, Davi, Daniel, Abacuque e tantos outros homens. Tem um CD da igreja que eu tenho lá em casa, que é da Paula, chama, talvez o pessoal não conhece, né? Tem uma canção muito bonitinha que chama Amigos de Deus. Muito bonitinha. Apesar dos meus 42 anos, eu me sinto uma criança quando eu ouço. Mas eu canto junto com ela, né? Mas é muito... E ela fala justamente desses amigos de Deus, né? Daniel orava a Deus 3 vezes. Vou cantar ela aqui. Mas é mais ou menos por aí. Daniel e outros, né? Davi. E é interessante que esses homens, né? Eles ouviam, literalmente, eles ouviam a voz de Deus. Alguns deles. Para outros, Deus, né, dava sinais extraordinários. Agora é interessante, quer dizer, esses homens tinham contato com Deus que a gente não tem, possivelmente só vamos ter lá nas portas dos céus. Mas Deus também falava com outros homens que não se dobraram a Ele. Interessante isso. A outros Deus deixou sinais extraordinários, como ao povo israelita. Imagina o povo israelita, viu aquele milagre maravilhoso do mar se abrindo, aquela nuvem de dia, de noite, Deus acompanhando aquela turma, o maná caindo do céu, né, as rolinhas depois. Mas isso não foi suficiente para que esses homens se apegassem a Deus, muitos deles. Caim ouviu a voz de Deus quando Caim estava tentado a fazer algo mal com o irmão dele, com Abel. Deus chamou Caim e falou: seu coração pode se converter, você pode mudar, você consegue vencer esse pecado seu. Então, irmãos, o que eu tiro disso é que conhecer Deus, entre aspas, não resolve. Você pode saber que Deus é maravilhoso, cantar que Deus é maravilhoso, olhar para as montanhas e ver que, poxa, Deus é incrível que fez as montanhas, mas sem um coração adequado, não adianta. Você pode estar certo de que Deus te ama, em qualquer situação. Se você está no erro, Deus te ama. Mas se você não tiver um coração contrito, e aí nosso irmão Flávio já compartilhou sobre humildade, de maneira esplêndida, no sábado. Se nós não tivermos humildade diante de Deus para abrir mão de coisas que nos atrapalham, não adianta. Vocês podem estudar isso em Mateus 5. Felizes os humildes, felizes os pobres em espírito, felizes os que choram, porque esse é o caminho da humildade, que não é fácil para ninguém. E talvez, acredito eu, que o melhor exemplo de relação com Deus é o exemplo de Jesus Cristo. Todos esses homens aqui são
grandes, extraordinários exemplos. Mas Jesus, por ser Filho de Deus, se torna especial, porque mesmo sendo que foi, teve uma relação intensa com Deus. E quando eu falo da relação de Cristo com o Pai, irmãos e irmãs, eu estou falando de oração. É disso que eu estou falando. De oração e também de tempos com Deus, de leitura da Bíblia, porque Jesus conhecia Deus plenamente, ele estava com Deus desde o princípio. É verdade. Mas mesmo assim buscava Deus intensamente. Nós precisamos da Bíblia para conhecer Deus, para conhecer Deus por meio de Jesus. Então, se nós estamos relapsos em nossa leitura da Bíblia, nós estamos deixando de absorver, de aprender de Deus. Então, e talvez aquele que pudesse, Jesus, eu acredito, é talvez aquele homem que pudesse, dentre todos os homens, dar desculpas para não ter uma relação com Deus, simplesmente pelo fato de estar com Deus desde o princípio, conhecer Deus desde o princípio, andar com Deus, ter uma relação, ter uma proximidade com Deus maior que todos nós. Mas mesmo assim, para não dar desculpas a nenhum de nós, Jesus foi talvez o homem mais intenso em oração. Talvez não, com certeza, o homem mais intenso em oração e relação com Deus que passou por esse mundo. As Escrituras estão recheadas de palavras, né, de trechos, de versículos, mencionando Jesus em oração a Deus, em submissão a Deus. A Bíblia ensina que ele orou várias vezes, em alta voz e com súplicas. Paulo fala isso, para suportar as tentações. Vemos Jesus orando em diversos momentos. Jesus ensinou os discípulos sobre oração, e mais que isso, as Escrituras mostram Jesus orando, jejuando, fazendo vigílias, suplicando a Deus. Em Marcos 1,35, todo mundo conhece a Escritura, eu acho. Jesus acorda de madrugada, ainda escuro, vai orar. Vemos Jesus orando com os discípulos em Lucas 9,18, orando também em locais desertos, em Lucas 15,16. Vemos Jesus orando, se rendendo a Deus, à vontade de Deus, lá no Getsêmani, em Lucas 22,41. Ou seja, as Escrituras nos mostram que Jesus tinha uma vida de oração contínua com Deus. Se Cristo, Filho de Deus, tinha essa intensidade em oração e relacionamento com o Pai, e nós, como nós estamos hoje? Porque esse é um dos meios básicos de conhecer Deus profundamente, de nos comunicarmos com Ele. O outro, como eu falei, é a leitura da Bíblia. E se estamos falando em amizade, com uma só fé e um só coração, não dá para construir amizade espiritual uns com os outros sem relação com Deus, irmãos. Não dá para construir namoro espiritual sem relação com Deus. Não dá para ter casamento espiritual sem relação com Deus. É impossível. É impossível. Se estamos entrando por essa porta, não é a de Jesus, é outra porta. Talvez a porta da ignorância, que vem do país das ideias fantásticas. Quem assistiu o Peregrino sabe disso. A ignorância anda junto com as ideias fantásticas. Toma cuidado. Não tem outro caminho. A porta é Deus, é Jesus. Depois vocês assistem o Peregrino. Eu fui em Porto Alegre em novembro e depois estive em Porto Alegre agora 2 semanas atrás. E o irmão me levou para um lugar bacana para orar. Num monte, né? Bonito pra caramba. E lá eu encontrei uma plaquinha que dizia assim: a oração é o alimento da alma, necessário todo dia. É de uma igreja católica, mas eu preciso dizer amém, porque isso é verdade. Não se assustem, tá bom, irmãos?
Eu fiquei tentado a mandar essa foto, mas depois não, melhor não mandar não. Então, irmãos, eu tenho tido há alguns meses uma séria preocupação com relação a essa área. Pois em minhas conversas com os irmãos, eu tenho percebido cristãos já com uma longa data aí, né? Um tempo razoável, considerável na igreja, mas que não tem mais convicção sobre a necessidade de orar de forma constante e consistente a Deus, de desfrutar da relação com Deus, de conhecer a Deus, de perceber as respostas de Deus, de aprender com Deus por meio de Jesus. Aprender com Deus a ser mais parecido com Ele. Alguns dizem já que não oram. Eu converso com Deus. Durante o dia ali, se acontece alguma situação, eu faço ali uma oração. Isso é muito grave. Isso dá medo, ou deveria dar medo. Você pergunta para os seus irmãos como é que está o nível de oração com eles? Deles com Deus? Isso é uma coisa que você pergunta nas suas conversas uns com os outros? Porque, irmão, você deveria perguntar, porque você deveria se preocupar com o seu irmão. Ele vai para o inferno se continuar assim. Você está julgando? Não estou julgando não, irmão, lê a Bíblia. Como é que alguém que não tem relação com Deus vai estar com Deus no final? Isso é ignorância das ideias fantásticas. Ignorância. Não caiamos nesses absurdos. Não é possível aprender de Deus sem relacionar com Ele. E pensando em oração, eu vou repetir aqui para os irmãos de Belo Horizonte, mas vai ser a primeira vez para quem está aqui e segunda vez para a Selma de Porto Alegre. Então, Jesus ensinou os discípulos a orar. Os discípulos também tinham interesse em saber como orar. E é interessante que isso aqui me veio, eu de vez em quando participo de um grupinho lá no meu trabalho, tem vários católicos, tem alguns evangélicos, tem espíritas, é uma salada, né? Eu sinceramente eu tenho uma dificuldade de participar dessas coisas, porque a gente não pode falar tudo. Se falar tudo, eu trabalho com eles, vai dar briga. Eu não posso falar tudo assim. Eu tenho que ser muito comedido. E eu luto para ir lá, né? Mas quando eu vou, pelo menos não tem nenhuma oração espírita, graças a Deus. Então, costumeiramente, eles oram o Pai Nosso. E eu confesso que, quer dizer, eu fui católico, né? Eu sou grato àquelas pessoas, porque eu ouvi de Deus a primeira vez foi lá. Então, quem sou eu para atacar pedra? Né? Tem os erros que a gente sabe que são bíblicos, a gente vê, mas eu comecei a aprender lá e Deus me abençoou. Estou aprendendo de Deus mais coisas novas. Mas eles iam orar o Pai Nosso. E assim, sempre via essa questão, né? Oro ou não oro, né? E eles rezam, na verdade, em geral, né? Mas se a gente examinar, e um dia eu peguei e falei, não, vou orar com eles. Só que aí eu comecei a orar, obviamente orando mesmo, prestando atenção no que eu estava falando. E no meio da oração eu vi que eu não conseguia orar o Pai Nosso inteiro. E eu falei, puxa vida. Não se tratam de meras palavras repetidas, é algo muito profundo que está aqui. E a gente estuda isso quando a gente estuda a Bíblia. Como orar? Obviamente não precisamos repetir, mas é possível até que se você repetir essas palavras, e se for profundo, é uma oração maravilhosa. Depende do seu coração, do nosso coração. E eu queria repassar com vocês. Vamos lá, amém.
Estou olhando o tempo aqui. Amém. Vamos lá. Então eu queria repassar com vocês o Pai Nosso. Lá em Mateus 6, 9 a 15. Vamos ler. Eu sei que teve sarau, que foi bacana pra caramba. O pessoal vibrou. Depois, às 1h48 da manhã, teve um outro som aqui. As irmãs ficaram gratas. Ou seja, eu estava com vocês. Então fiquem comigo, não durmam. Ok? Então, Mateus 6. Eu acho que eu acordei antes de todo mundo. Mateus 6, versículo 9, diz assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa oração é maravilhosa. E, num certo sentido, nossas orações, independente das palavras que usamos, elas precisam conter, de alguma forma, o que está aqui, Jesus ensinou. E se nós refletirmos, eu queria muito encorajá-los a usar caderno, quando vocês fazem seus tempos com Deus, e usar caderno aqui também. Eu tive convicção de usar caderno, porque eu tinha perdido a convicção de caderno, importante, mas eu tive aqui em São Paulo em novembro, estive com o Nelson, dormi na casa do Nelson, eu fui na CETESB, eu trabalho na área ambiental, e a CETESB no Brasil uma das nossas, Paraná também é muito bom, mas a CETESB é uma das nossas referências aqui. E eu tive várias reuniões com os caras lá, e assim, o que os caras falavam eu ia anotando, porque assim, era só coisa bacana, né? Coisas importantes que iam me ajudar no meu trabalho. No final de um dia e meio, eu tinha anotado 8 páginas. Falei, puxa, por que eu não estou assim mais com as pregações? Por que eu não faço mais isso? Isso tem a ver com o meu interesse em aprender as Escrituras. Mas, falando sobre a reflexão, vamos voltando aqui para o Pai Nosso. Vamos pensar no que Jesus falou aqui ao ensinar os discípulos. Primeira coisa que ele fala: Pai Nosso. Eu não sei como é que é a relação de vocês com o pai de vocês aqui na terra, mas quantas vezes chegou a falar assim para o seu pai: oi, meu pai, meu papai? Porque Deus, Ele é próximo da gente. Ele quer nos acolher, nos abraçar. Então você inicia a oração não falando com um ditador. Você não está falando com alguém que quer acabar com a sua vida, que é o seu mal. Não, é o seu paizinho. É Ele que te ama demais, mais que qualquer ser humano desse mundo. Ele te ama. Então, quando a gente entra em oração, e é por isso que precisamos de tempo para orar. É difícil orar escovando os dentes. Precisamos de tempo, precisamos separar tempo para orar. Porque nós temos que pensar com quem nós estamos conversando. Necessita tempo, gasta um tempo ali para a gente entender com quem a gente está falando. Jesus fala: teu nome é santo. Meu Deus, Ele é santo. Isso quer dizer que aquela luta que nós temos, que nos incomoda pra caramba, Deus não tem.
não tenta nem é tentado por nada. Deus não tem raiva do colega de trabalho, do irmão na igreja. Deus perdoa sempre, ao contrário de nós. Então, como eu falei de relação, quando andamos com as pessoas, nós aprendemos as coisas daquelas pessoas. Da mesma maneira, se andamos com o Pai, aprendemos a ser santos, tal qual Deus é santo. Todo aquele valor, toda a pureza pela qual lutamos para ter. Em Deus não há cobiça, em Deus não há imoralidade, em Deus não há inveja, em Deus não há mentira. Puxa, como é bom estar com Deus, eu quero aprender. Então eu preciso passar tempo com o meu Pai. E Jesus fala assim: venha o teu reino. E isso é profundo, a gente não reflete, mas é profundo, porque quando eu falo venha o teu reino, olha, eu quero que as pessoas conheçam a Deus. Eu sou parte disso, meu Deus. Eu falo, teu é o reino, eu sou parte dele. Eu quero ser usado para levar a mensagem para as pessoas. É isso que está escrito aqui. Eu quero hoje falar do Senhor, das coisas boas que eu tenho vivido com o Senhor. Eu quero compartilhar isso, porque teu é o reino e eu faço parte. Venha o teu reino e me usa. É isso que está escrito aqui. Isso tem feito parte da minha oração. Quero ser usado, ao invés de me ajuda hoje, meu Deus. Nada, claro que em momentos vou precisar gritar a Deus, né? Seja feita a tua vontade. Quão difícil é falar isso, irmãos. Quantos de nós conseguem orar assim? Seja feita a tua vontade, reflete na sua vida. Ou seja, ó Deus, se o Senhor quiser tirar o meu emprego, seja feita a tua vontade. Deus, se o Senhor quiser tirar a minha casa, minha vida, só minha casa, deixa a minha vida. Se quiser tirar minha casa, pode tirar, eu aceito, se a vontade for tua. Amém. Deus, se o Senhor quiser tirar o que o Senhor quiser, seja feita a tua vontade. Podemos pensar nos heróis da Bíblia. Abraão fez a vontade de Deus. Nós temos refletido nisso. Deus, se o Senhor quiser, tira meu namorado, minha namorada. Se não for do agrado do Senhor, tira. Se estiver atrapalhando, tira. Conseguimos orar assim? Porque nós precisamos ser sinceros com Deus. Não podemos ser hipócritas. Porque, irmãos, isso tem a ver com nossa salvação. Não é um problema você ter uma luta de não querer tirar. Eu quero que minha filha seja batizada, mas eu não sei o que vai acontecer. Se ela não for uma cristã no futuro, eu vou me rebelar contra Deus? Claro que eu até arrepio de falar isso, né? Nós não sabemos o que vai acontecer em nossas vidas. Se a gente viver bastante, quanta coisa vai acontecer. Muitos amigos nossos vão embora, vão ser levados por Deus. Nossos pais, pessoas que amamos. Mas se a vontade de Deus, que vai acontecer no curso natural das nossas vidas, essas coisas vão acontecer. Seja feita a tua vontade. Precisamos refletir, irmãos. Eu quero ajudá-los a refletir, para vocês terem uma relação consistente com Deus. Você pode dizer para Deus: Deus, isso é difícil para mim, mas me ajuda a aceitar. Davi, quando fez aquele erro, cometeu aquele erro terrível com Batseba, engravidou Batseba, Natan chega para ele e fala: olha, o menino vai morrer. O que Davi faz? Passa vários dias deitado, jejuando e orando, mas depois o filho morre.
E quando ele percebe que o filho morre, ele se levanta, lava o rosto, troca de roupa, e as pessoas perguntam: mas você aceitou isso? Eu falei: foi a vontade de Deus. O que eu posso fazer? Então nós temos que saber orar a Deus e aceitar respostas negativas, ao invés de rebelar, porque isso, irmão, é sério. Isso vai te afastar da presença de Deus. Isso é grave. Eu quero animá-lo. Deus tem planos maravilhosos para você, mas às vezes não é o seu plano. Nem sempre vai ser o seu plano. Submeta-se a Deus, que Ele vai fazer, Ele vai realizar, Ele vai encher o seu coração. Bom, acho que o pão nosso não precisa nem falar, né? Todo mundo pede. Talvez essa é o que mais a gente pede, né? Eu também. É do nosso caráter. Então não preciso falar do pão nosso, do carro nosso, da casa nossa, do trabalho nosso. Eu já pego, não preciso falar. Perdoa-me assim como perdoa. Isso aqui já é difícil. Perdoa-me assim como perdoa aqueles que me ofendem. Eu muitas vezes não consigo orar isso aqui não. Tem que orar assim: Deus, me ajuda a perdoar fulano, beltrano, ciclano, porque está difícil. Precisamos, temos que soltar isso aí. Pedir: ó, eu estou com um problema com um caboclo ali, ó. Ora por mim, porque isso me afasta de Deus e dele, né? Não podemos, nós temos que trabalhar essas coisas. Temos que lembrar que Jesus perdoou tudo. O exemplo de perdão é o de Jesus. Imagina se Jesus, quando voltou, né? O pessoal foi falar com os discípulos: ó, não estou bem, olha a minha cicatriz aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui. Não. Nem conversa. Pedro, magoou, cara. Magoou. Você me negou, cara, 3 vezes. Não dá certo, irmão. Você não rende Deus. Ah, deixou marquinha. Eu sei que levar a cacetada dos outros é complicado, mas Deus nos ensina, por meio de Jesus, outra coisa. Nós temos que entender o que nós vamos obedecer, e isso é parte da nossa oração. Eu sei que vai de cicatriz, tem que ter, mas, como diz o meu orientador, os cães ladram, mas a caravana passa. Siga, vai embora com a cicatriz. Ela não vai te impedir de amar as pessoas e amar quem te ofendeu. A Bíblia nos ensina isso. E óbvio que a gente precisa crescer, né, para suportar, aguentar mesmo, né, pancadas, porque elas são naturais no relacionamento uns com os outros. Então, nós temos que trabalhar nossos corações para orar. Perdoa-me assim como eu perdoo os outros. Ninguém quer ser perdoado por Deus pela metade. Eu acho que todo mundo tem medo disso. Não nos deixe cair em tentação. Então eu saio de casa todo dia, busco orar, porque eu sei que ao longo do dia eu vou ter tremendas tentações. Às vezes algumas tentações que eu nem sei o que vai vir ao longo do dia. Então é muita falta de humildade, eu acho, não se preparar de manhã em oração com Deus. Precisamos nos preparar. Livra-nos do mal, teu é o poder, a glória para sempre, amém. Então, irmãos, nós precisamos pensar se a gente ora sinceramente todos esses pontos. Essas coisas requerem tempo. Refletir nessas coisas necessita de investimento de tempo. Eu, pessoalmente, tenho buscado melhorar meus tempos com Deus, trabalhar meus tempos com Deus. Eu tenho, pessoalmente, lutado para melhorar, porque às vezes é difícil. É difícil porque tem uma luta mundana, né? As preocupações de nossas vidas e tal, que nos impedem de ter uma relação boa com Deus. Se você acorda de manhã e não consegue orar, te dou uma dica: avalia o que está na sua cabeça. Normalmente são coisas mundanas que estão te trazendo preocupação, que realmente as preocupações
elas prejudicam muito a nossa relação com Deus. E a hora que você identificar, ora por isso. Uma vez eu conversei com uma pessoa, falou, não estou conseguindo orar. Fui vasculhando, a pessoa estava ansiosa para arrumar um emprego, de tal maneira que ela não conseguia nem se concentrar na oração. E aí quando eu falei isso, poxa, é verdade. Então ele identificou ali o ponto que ele precisava trabalhar. Nelson, quantas horas? Meio-dia já? Eu vou tentar ser breve então. Eu vou enxugar aqui. Olha. Ensina. Não vai dar. Não vou fazer ninguém lutar hoje não. Ensina, irmão. Então, irmãos, falando de mim rapidamente sobre essa área, eu queria animá-los a isso. Quando eu tenho lutas que são difíceis, eu me concentro na oração por elas. E na nossa caminhada, nós sempre teremos lutas, porque acontece, faz parte da nossa vida cristã. Uma época você está lutando com egoísmo, concentra em orar, ora por aquilo. Outra época vai ser imoralidade, então concentra, se focaliza e ora por aquilo. Outra época vai ser talvez inveja, concentra naquele ponto, ora por aquilo, sem deixar os outros desguarnecidos. Faça isso. Eu não sei vocês, mas lá em Minas eu tenho vários locais que são meus cantos de oração. Eu trabalho perto tem um lugar lá chamado Mangabeiras, então lá é o meu point, meu ponto de oração. Lá é o lugar que eu vou, e aí eu fico olhando para as montanhas e fico orando, e me ajuda bastante, né? Quando eu fui lá, agora 2 semanas lá em Porto Alegre, Deus me deu a oportunidade de passar um dia inteiro orando, coisa que eu não fazia já há talvez uns 4, 5, 6 anos eu não fazia isso. Passei o dia inteiro orando. Eu não sei qual foi a última vez que você fez isso, ou se você já fez isso alguma vez na sua vida, mas experimenta fazer isso. Experimenta, Jesus fazia isso. Jesus passou 40 dias fazendo isso. Teve uma vez que eu fiz uma viagem sozinho, quando eu era solteiro, e é difícil para mim viajar sem a minha esposa, mas eu passei, como não tinha muita coisa para fazer, eu viajei de ônibus, fui lá para Bolívia, de trem, eu tinha tempo livre de orar, e eu passei 22 dias praticamente em oração. Eu falo, aquilo mudou minha vida espiritual. Eu era antes daquele tempo e depois de outro, porque passar tempo com Deus muda a nossa vida. Às vezes eu fico, alguns irmãos pensando, o que nós vamos fazer para mudar a igreja? Vamos chamar um consultor para mudar a igreja. Vamos chamar um consultor para ele dar umas técnicas para a gente. Ideias fantásticas. Sendo que a questão está ali na Bíblia, na sua relação com Deus. Mas o que nós vamos fazer? É simples. Se alguma coisa não está acontecendo, o problema não está com Deus. Tem que olhar para dentro de nós. E precisamos ter humildade de reconhecer isso. Vou tentar falar em 10 minutos então. Amizade com o próximo, irmãos. Qual que é a base da sua relação com os seus amigos na igreja? A sua base é Deus? Foi dela que nasceu a sua amizade com os seus irmãos na fé? É a partir dela que você procura as pessoas? Ou é a partir das aparências? Ou é a partir da função social, do nível social? O que motiva você a aproximar das pessoas? É o tipo de música? O que é? Essas coisas em princípio não são pecado, não. Mas se elas são a motivação, nós temos um problema aí. Porque Deus precisa ser a motivação dos nossos relacionamentos. Nós temos que tomar cuidado com afinidades, porque às vezes as afinidades se tornam exclusivistas, e nós formamos panelas que são de titânio, ninguém entra ali, com panelas de pressão que ninguém abre, e tem medo de abrir, porque se abrir explode. Tem que abrir direitinho.
deixar a pressão cair. Então eu queria muito te animar a pensar nisso. Como é que você faz amizade? O que te motiva? É a aparência? Nós todos somos muito sujeitos à aparência. Todos nós. Eu sou. Eu sou uma pessoa que já tive medo de andar na rua. Então para mim, de certa forma, um milagre estar aqui. Porque eu ainda tenho medo de gente. Eu acho que muita gente tem. Então, é um milagre. Mas o fundamento para nossas relações precisa ser esse de Salmo 127. Abre lá rapidinho. Salmo 127, versículo 1 e 2. Fala assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Vou ficar por aqui mesmo. Vocês já entenderam? Então, irmãos, se não for Deus que constrói nossas amizades, esquece. Vocês estão perdendo tempo. Se não for Deus que constrói o seu foco espiritual, aquela irmã, aquele irmão, se a motivação não é Deus, esquece. Está tudo errado. Como é que você pode se arrepender e mudar? Esse aqui é o ponto da história. Deus é bom demais por isso. Se a gente reconhece que está no caminho errado, é só mudar. Isso é maravilhoso. Deus precisa participar das nossas construções aqui. E se a minha relação com Deus ela é profunda, aberta, verdadeira, transformadora, essa relação com Deus vai nos orientar em todas as áreas de nossas vidas. E com certeza será a base para a construção. Como eu falei, nós somos sensíveis às aparências. Eu sou sensível às aparências. Eu preciso orar por isso. Não vou falar aqui. Melhor não. Colossenses 3, de 9 a 11. Não precisa ir lá não. Colossenses 3, de 9 a 11. A Bíblia fala, né? Que na nossa nova vida em Cristo, já não há diferença. Lá ele cita assim: entre bárbaro, grego, judeu, cita, escravo, livre. Mas Cristo é tudo e está em todos. É interessante porque isso aqui é como se eu falasse hoje para vocês: não há diferença entre um brasileiro, um americano, estadunidense, um dinamarquês, um japonês e um africano. Não tem diferença não. Vocês acreditam nisso? Se somos cristãos e discípulos, não tem. Mas, como um dos nossos irmãos comentou nas pregações, tem o velho homem lá com a gente, e a velha mulher também, né? Que fica ali querendo levantar e falar: olha, esse aí não, aquela lá não, não, esse ali. Nosso coração ele tem essa tendência de ser seletivo. E essa situação, o reino de Deus precisa ser diverso, múltiplo. Precisa, isso é. Se nós não vemos muita gente diferente aqui na aparência, está estranho. Se tem muita gente igual, está esquisito. Precisamos ver. E aqui nós temos um pouco assim, né, de gente diversa, diferente uma das outras na aparência. Isso é maravilhoso. Mas essas pessoas precisam conversar entre si, amar-se entre si, se amar, né? Isso precisa acontecer. E é interessante que naquela época, os alemães, né, por exemplo, eram bárbaros. Eram índios brancos. Os romanos diziam que eles cheiravam a urso. Sabe por quê? Eles matavam o urso, pegavam a pele e faziam a roupa. Então eles tinham um cheiro que talvez não seria muito bom. Mas se um cara desse foi batizado, nós tínhamos que aprender a conviver. E talvez não seria fácil. O perfume naquela época era caro pra caramba, viu? Então acho que não tinha muito recurso.
nós temos que, né? Um irmão leu ontem, o Pedro, que a gente precisa agradar uns aos outros. Então tem coisa que não é espiritual e que a pessoa talvez não vai conseguir mudar. Você vai ter que aceitar. Amém? Então, são churumelas, né? Pequenininhas às vezes, e outras coisas são mais sérias, né? O jeito de vestir. Precisamos pensar nisso, jeito de vestir. Às vezes seu jeito de vestir, irmão, o irmão não está. E assim, não pensa que as pessoas estão querendo ficar ali te podando. Não, é para a construção do reino. Às vezes o irmão também está com a roupa inadequada, está na academia, dentro da igreja. Então, não é o lugar. Os namorados precisam aprender a se portar também, né? Tem uma escritura que Paulo fala, que fala assim: casados vivam como se casados não estivessem. Pode anotar aí 1 Coríntios 7, 29 e 31. Casados vivam como se estivessem casados, né? Os que estão tristes como se não estivessem. Enfim, depois dá uma lida lá, 1 Coríntios 7, 29 a 31. Ele fala assim: o que quer dizer que o tempo é curto, casados vivam como se não estivessem casados. É claro que, óbvio, que Paulo está falando para a gente largar a esposa para o boteco. Faça essa leitura. Paulo está dizendo aqui que a coisa mais importante não é o casamento, né? Não é isso. E obviamente a coisa mais importante da sua vida também não é o namoro. Tem um negócio aqui na igreja que o pessoal chama de underground, que diz que só fala de namoro lá embaixo, lá nos porões lá. Mas a gente acaba sabendo, viu? Não tem jeito. Falem coisas espirituais, irmãos e irmãs. Coloquem sua cabeça nos céus, no alto. Deus quer realizar seus sonhos, mas você tem que perguntar para Ele quais são os sonhos dele para você. Amém? Ele quer a nossa alegria, mas deixa Ele fazer. Então, precisamos trabalhar essas coisas. Algo importante também, em Malaquias 3,3, não lembro, Amós 3,3 fala que se nós não concordamos uns com os outros, não podemos andar junto. Então a gente precisa começar a falar algumas verdades uns para os outros, falar coisas uns com os outros que a gente vê, obviamente, com amor, não lascando pedra na cabeça do irmão, mas falar com amor, com mansidão. O Escritura fala: corrija os outros que se opõem a você com mansidão. Porque o nosso propósito é edificar um ao outro. Isso é amizade espiritual. Isso que importa, né? 1 Coríntios 1:10, Paulo nos exorta, ele fala, ele suplica, nos exorta, ele está suplicando. Aqui concordemos uns com os outros naquilo que falamos, porque discordâncias, principalmente sobre a palavra de Deus, levam a divisões. E talvez não estamos divididos entre de verdade, na aparência, porque nós não estamos falando verdades uns para os outros. Sobre a questão de falar a verdade, Efésios 4:25 fala sobre isso. Deixa eu ler essa escritura específica para fechar aqui. Efésios 4:25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Então, quantas vezes temos falado a verdade para o nosso próximo? Às vezes coisas que você está vendo há anos e não fala. Há anos o Espírito ali te dando umas cutucadas e você não fala. Mas obviamente quando for falar, fala com amor, porque é teu irmão, é
tua irmã. Não é teu inimigo. Nós precisamos trabalhar isso. Também luto com isso. Nós precisamos falar. Se não falamos a verdade uns com os outros, tem uma coisa errada. Nós estamos na mentira. O contrário de verdade é mentira. Então, se não há verdade, há mentira. Está jogando florzinha uns para os outros, mas na verdade não estou falando a verdade uns para os outros. Nós precisamos falar a verdade. E é interessante que não há como falar a verdade de maneira assim. É duro ouvir a verdade sobre o nosso caráter. O irmão Flávio pregou sobre humildade. Esplêndida. Depois vocês reveem as anotações dele, porque é preciso ter humildade, né? Porque nós não conseguimos. Quando alguém chega para mim antes, eu quero falar com você. Você fica pensando, o que eu fiz? Natural. Aí, né, o radar liga, né, os torpedos levantam, né, o radar fica rodando lá, né, você se armando, né, a sirene tocando lá na sua cabeça. O que vai falar comigo? Não pode ser assim, né? Mesmo que haja erro, precisamos estar preparados para isso. Então, se alguém falar com você, quero falar com você, vai com calma, o irmão quer me ensinar, tal. E falar a verdade, como eu falei, não tem como falar a verdade, né, sem doer, porque a verdade dói, né? Mas como é que você fala com um irmão, por exemplo, que tem imoralidade? Irmão, você está vivendo, você está se masturbando aí com frequência, você vai pro inferno, tá? Tem como, temos que ser sérios. Você vai pro inferno. Te amo muito, mas você vai pro inferno. Tem como falar? O irmão está fundado na imoralidade. Você tem que chamar o seu irmão. Acorda! Eu te amo, cara. Sai dessa! Deus te ama. É assim. Precisamos fazer. Ao invés de ficar jogando escritura, florzinho, com escritura, ficar mandando no Facebook só escritura, porque só Deus é bom, mas Deus não manda para o inferno, não. O que nós estamos pregando para os outros? Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. O pecado as filosofias. Sabe, pecado significa errar o alvo. Então, todo mundo está afim de acertar, mas às vezes erra. Não, às vezes estou afim de errar mesmo. E pô, a gente precisa ser honesto. Pecado é uma cadeira elétrica que uma hora explode, te arrebenta. Você tem que sair dela. Não é um trono o pecado, é uma cadeira elétrica que o cara pode ficar 20 anos dela e uma hora vai estourar. Isso que a gente precisa falar uns com os outros. Vamos sair do pecado e ter uma vida justa com Deus. O que nós falamos uns com os outros não vai dar para ler. Efésios 4, 29 e 30. Lá fala sobre ter conversas tolas e inúteis. Nós não podemos ter conversas tolas e inúteis. Não podemos falar bobagem uns com os outros, isso não edifica. E é interessante que às vezes falamos coisas que não é pecado, mas se elas se tornam muito frequentes, elas não ajudam. Eu falei com os irmãos de BH, no início desse ano, sobre o ano de 2014, de 2013 também. Muitos estavam altamente politizados, altamente debates ferrenhos no Facebook, que o Aécio, que a Dilma, e que não sei o que, e tal, agora a Dilma ganhou. Tem gente que parece advogado da Dilma, logo que sai uma notícia, já vai lá defender a Dilma. Meu irmão, você está fora da onda. A Dilma tem advogado, não precisa de você não. Não precisa. Nós precisamos, o nosso assunto é outro. O nosso reino é outro, irmãos. É outro. É o de Deus. É o de Deus. Eu confesso que eu tenho vontade de entrar. É gostoso, né, essas discussões. Mas eu luto por não entrar, porque eu vou perder meu tempo e não vai dar em nada.
E eu trabalho em Belo Horizonte como vice-prefeito. Mas eu procuro manter isso, conheço bastante das coisas. Mas não me pergunta não, por favor. Então, isso tem que ficar lá fora. Porque lá fora que eu sou profissional, aqui dentro eu sou discípulo, membro, irmão de vocês. E isso que nós precisamos ser uns com os outros. Só isso. E o bacana, interessante que o primeiro tempo com Deus que eu fiz com minha esposa esse ano, a gente leu 1 Pedro 2,4, não, 1 Pedro 4, e tem uma hora que ele fala assim, como estrangeiros desse mundo, e aí eu estava lendo a João Ferreira junto, e fala assim, né, como forasteiros desse mundo. E é interessante, forasteiro é uma palavra forte, estrangeiro nem tanto, mas forasteiro é forte, né? Porque forasteiro o que é? Aquele cara que você bate o olho, você sabe que ele não é daqui. Bateu o olho, esse cara não é daqui não. E não importa, ele pode até tentar te imitar, você sabe que ele não é dali. Um cristão precisa ser assim nesse mundo. As pessoas têm que bater o olho e falar, esse cara não é daqui não. Então, se eu não espero que não tenha ofendido ninguém, não é meu propósito, mas é só que a gente reflita naquilo que está dentro do nosso coração, o que está enchendo o nosso coração. Eu também luto, me dá uma vontade de sair escrevendo um monte de coisa lá, mas não fazer isso. E eu tenho conseguido. Um dia eu caí, escrevi um negócio, e aí fui lá e não apaguei. Não, deixa isso para lá, quero isso não. Mas é só para você pensar o que está te incomodando mais, o que está, né, saindo mais da sua boca. Precisa ser a palavra de Deus. Não é pecado. Todo mundo acha que tem um dever cívico de votar, etc e tal, mas fica só aí. Tá? Se algum irmão quiser ser político, eu não aconselharia. Mas, enfim, não vou dizer que é pecado, de jeito nenhum, né? Mas o que a gente pode falar uns com os outros? Efésios 5, do 15 ao 20, que eu acho essa escritura maravilhosa. Está aí mesmo. Efésios 5, do 15 ao 20, diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. E que coisa maravilhosa, irmãos. Fiquei encantado quando eu vi essa escritura de novo, porque nós, olha só, quando ele chega aqui, a gente pode encher o outro do Espírito. Olha que coisa maravilhosa. Você, com a sua relação com Deus, aprendeu algo, e aí você quer compartilhar aquilo com alguém, e aí você vai para a igreja, encontra com alguém, olha, eu li isso aqui hoje, olha aqui, e compartilha. Você enche o outro do Espírito. Aí vem outro e joga mais uma escritura com você, que aprendeu com Deus, não da boca para fora, não porque achou bonitinho, mas aprendeu, olha aqui, enche o Espírito. Salmos, hinos, cânticos espirituais. Não sei como é que está aqui em São Paulo, mas em Belo Horizonte eu confesso que eu sinto muita falta disso. Porque eu já vivi tempos na igreja em que eu via muito mal na igreja, mas que mesmo mal, toda vez que eu chegava lá, era raro um dia em que alguém não me oferecia uma escritura espontaneamente. Era muito raro. Chegava lá, irmão, chegava lá com aquela cara bonita, fechada, e aí alguém, irmão, tudo bem? Como é que você está? Queria compartilhar algo com você. É por isso que eu estou aqui, dentre outras coisas. Essas coisas me fizeram chegar até aqui. Isso é fruto da nossa relação com Deus. Quanto mais nos relacionamos com Deus, mais fazemos isso. Mais sai Deus de nossas bocas e menos as coisas do mundo. Queria animar você a refletir sobre isso, irmão e irmã.
1 Pedro 4, 7, 8, pode anotar aí. Pedro nos exorta a ter um amor sincero uns pelos outros. Mas na versão de João Ferreira de Almeida, ele usa uma palavra diferente. Tem um amor ardente uns pelos outros. Ardente. É como se nós todos aqui, pelo Espírito de Deus, estivéssemos todos apaixonados uns pelos outros. Esse é o plano. Todo mundo, olha, paixão, segundo os estudos aí, dura 3 anos, né? Então quer dizer, o cara namora 2 anos, casamento 1 ano, acabou. É por isso que Deus tem que estar na história, porque senão dá zebra. Mas Deus quer que a gente tenha um amor ardente, contínuo, uns pelos outros. Esse é o plano. Isso é maravilhoso, irmãos, porque não envolve sexo, não envolve interesse, não envolve aparência, envolve só o Espírito de Deus. Só Ele é capaz de nos dar isso. Para isso nós precisamos nos achegar perto dele e fazer essas coisas. E para finalizar, amém? João 17, 20, 21 nos diz, vamos lá rapidinho, é uma oração de Jesus. João 17, 20 e 21. João diz assim, Jesus diz assim: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, irmãos, fechar, nossa amizade com Deus, nossa amizade uns com os outros, ela tem um propósito, que não é de nos tornarmos o melhor clube de igreja do Brasil. O propósito é alcançar as pessoas do mundo. Jesus, ele estava orando por nós, mas estava orando também por aqueles que crerão por meio da mensagem que vocês vão partilhar. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Então nós estamos incluídos nisso, é parte. Então nós precisamos, isso é fruto, irmãos, mas nós precisamos exortar nossos irmãos a falar de Deus lá fora, falar bem alimentados aqui, bem edificados aqui. Deus vai trazer muita gente nova para a gente amar, porque esse é o planejamento de Deus, esse é o plano de Deus. Se nós não estamos coletivamente frutificando, talvez seja a hora de individualmente fazermos uma reflexão de como temos conduzido nossa relação com Deus e com o próximo. Se nossos irmãos estão fracos na fé, se nós estamos fracos na fé, precisamos nos restaurar. Basicamente isso, com Deus e com o próximo. E eu queria deixar essa reflexão para vocês, que isso não se perdesse. E a hora que a gente terminar aqui, se for possível, o restante do retiro, busca tempo para orar como Jesus orou, do jeito que ele orou, avaliando o seu coração, sendo honesto com Deus. Aqui tem muitos campos bonitos, então invista tempo fazendo isso, e que não seja só aqui no retiro. Marca na tua agenda os horários que você vai orar em casa, e busque a Deus fora desses horários também. E ao encontrar com seus irmãos na igreja, procure compartilhar o que você tem aprendido. Não vai ser forçação de barra, se você estiver tendo relação com Deus. Obviamente, se tiver, vai ser uma forçação de barra, porque a gente não consegue dar para os outros o que nós não temos. Mas aí precisamos ser honestos e nos arrepender, e Deus vai nos perdoar. Desculpa, perdão, Nelson, perdão outros irmãos aí, e muito obrigado, que Deus nos abençoe.